Olá, feliz ano novo, feliz 2026. Estamos aqui no dia 1º de janeiro e vamos falar aqui hoje sobre a filosofia de Boécio, através desse livro aqui, A Consolação da Filosofia. E há toda uma questão que eu vou trazer aqui, né? Antes de partir direto ao ponto, mas eu vou dar alguns pareceres aqui, né? Primeiro que estou fazendo esse vídeo porque um inscrito aqui do canal, já muito assíduo, né, já acompanha a gente aqui há uns bons meses, o Cleiton, ele me pediu para fazer, né, um vídeo sobre a filosofia de Boécio. E na verdade, para mim é um grande desafio, primeiro porque eu nunca estudei a filosofia de Boécio de forma assim assídua, né? O que eu li foi esse livro e o prefácio desse livro. Mas esse prefácio desse livro aqui é muito bom, né, dessa edição, acho que WMF. E tem uma série de elementos aqui que são muito interessantes, né? Mas antes de eu passar pelo livro em si, é importante trazer algumas coisas, né? Porque toda a construção desse livro ele se dá, parece quase que um roteiro de peça trágica, assim, onde o Boécio ele vai passar um ano na prisão e, vai nesse tempo escrever esse livro com uma pequena tabuinha provavelmente de massa, né, se escreve com riscando, né, como é que chama, cuneiforme provavelmente, ou não, talvez alguma outra coisa, mas se diz que ele tinha apenas à sua disposição uma tabuinha e um estilete para ir moldando, né, os caracteres, não mais do que isso. Ele conseguiu, depois de escrever, entregar essas escrituras para o seu sogro, né, e elas se transformaram nesse livro aqui depois. É interessante porque esse é o livro mais famoso assim do Boécio, mas o Boécio ele escreveu muito, né? Tem uma produção muito vasta durante a sua vida. Ele atuou como um tradutor, ele atuou como um intérprete das obras de Pitágoras, que estavam então perdidas, né? Buscando recompilar tudo isso. Então ele trabalha muito na linha de matemática, né? Na linha do matemático pitagórico, né? Pitagoricamente falando, e vai trazer até uma série de reflexões relacionadas a isso durante o livro aqui. Não é a matemática como a gente conhece, né, de cálculos, mas é uma matemática que traz um exercício de ascese filosófica, onde se visa alcançar as ideias por meio das contemplações, da contemplação, né? Um assunto que eu já tratei aqui com vocês pela ótica de Plotino, e Boécio ele vai herdar também essa tradição, né, pitagórica, platônica, plotiniana, socrática, né, e vai conciliar isso com os outros filósofos, os estoicos, naturalmente, né, os aristotélicos, né, chamados também de peripatéticos, enfim. Então Boécio ele vem de um contexto muito rico, né, mas que tem um fim trágico justamente por conta dessa sua prisão, que acontece por meio de uma série de artifícios políticos que estavam acontecendo na época, né? Há também uma certa disputa entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente, todo aquele movimento, né, de decadência do Império e toda aquela confusão estabelecida, e ele é preso e condenado sem nem ser ouvido, né? Então, algo que seria absurdo até para os dias de hoje, né? Mas que naquela época parece que estava se tornando algo comum, né? E, enfim, para o Império Romano, né, isso é quase que inconcebível, né? Não se consegue ter uma condenação sem um julgamento. Inclusive, todo o direito do constitucional e o direito enquanto uma disciplina, ele vem do Império Romano e toda a nossa noção de justiça, muito tendo aí como inspiração os escritos de Cícero. Mas enfim, não estamos aqui para falar de justiça ou de construção, de advocacia ou de direito nem nada, mas sim desse livro aqui, que vai se estruturar e vai visar falar sobre essa consolação da filosofia, e que a princípio parece ser um nome estranho, porque quando a gente pensa em consolação, o que é que a gente pensa, né, no primeiro momento?
que, que não seja algo que tenha uma conotação assim um tanto negativa, porque você tem uma consolação é quando você perde algo, né? E aí você está sendo consolado, né? Você tem um prêmio de consolação, algo do tipo. Mas aqui parece que ele vai usar essa palavra com uma significância diferente, com uma conotação diferente. Talvez uma conotação que a gente jamais atribui nos dias atuais. Porque o que a filosofia vai fazer com o Boécio aqui é justamente desenvolver com ele um processo dialético, dialético socrático. Dentro da tradição dos diálogos, e Boécio ele bebe diretamente nisso, você vai ter eminentemente um processo dialético. E o que vai consistir esse processo dialético, o que vai se construir esse processo dialético? Ele vai consistir em duas pontas, né, sendo a ponta atual, o estado atual de coisas. A gente pode até descer nesse nível, né, mas geralmente é como se fosse o chão, né, a gente estabelece um status quo, né, do chão não passa, né, e vamos subindo degraus até você chegar à outra ponta, né, a ponta onde a ideia está manifestada, ou manifestada não, a ideia se estabelece enquanto um conceito, enquanto algo a ser vislumbrado, contemplado, imaginado. Então, a dialética vai tratar de articular em uma série de níveis o que aquele conceito consegue abarcar. Isso é assim em todos os diálogos de Platão. Acho que o mais proeminente nesse sentido é a própria República mesmo, porque é um diálogo grande, né, bastante denso, e ele vai se propor a tratar ao longo de todo aquele diálogo elementos sobre a justiça, ainda que a forma de se atingir a justiça nunca vai ser através da discussão da justiça, isso fica claro ao longo do diálogo, né? Mas ele vai tratando da justiça em diversos níveis e vai sempre retomando a necessidade de se estabelecer isso, né? Enfim, mas o que importa é que nós tenhamos duas pontas, né? Onde uma ponta vai representar a ignorância, né? Ou uma opinião bem baixa, e a outra ponta vai representar a sabedoria. Então, o que a dialética trata de fazer? Articular todos esses conhecimentos, né, em níveis de realidade, de forma que eu consigo perceber graus de conceituação de um mesmo entendimento, de um mesmo conceito, de uma mesma ideia, de uma mesma palavra, através do processo dialético. É para isso que serve a dialética, né? Essa a sua grande capacidade de poder você articular e atribuir níveis de realidade para uma mesma palavra, fazendo com que ela possa estar vamos dizer assim, estar presente ou ser representada, ser acessada, né, em diversos níveis. E muitas vezes as pessoas só têm como acessar até um certo nível. Então, a dialética não é um trabalho para amadores, porque é necessário um grande grau de desprendimento daquilo que se está desenvolvendo e um grande grau de convicção, ao mesmo tempo, em relação àquilo que se você acredita e você tem como verdade hoje, né? E então, ao mesmo tempo que você tem essa convicção, você tem esse desprendimento e você consegue se deslocar e transladar e ver os diferentes pontos de vista através de diferentes momentos, né, no tempo, na história, na eternidade, né, porque o tempo nada mais é do que uma representação da eternidade. E Platão vai fazer isso através de diferentes personagens, né? Ele vai se utilizar de diferentes personagens para poder trazer diferentes pontos de vista, sendo que cada um vai ter uma vivência diferente. Boécio aqui, no caso, ele vai ter uma espécie de... ele vai estruturar o seu livro, como é que eu posso dizer, em certas poesias
né? Ele sempre começa um capítulo com uma poesia, uma canção, provavelmente, né? Já se tem até tem uns vídeos na internet que falam sobre essas canções que foram feitas através dos escritos que ele deixou versificados, né, metrificados. E essas canções, ou essas músicas, elas abrem, vamos dizer assim, o diálogo e vão começar de forma bem lamentável, assim, bem lamentosa, bem com traços de melancolia, né? Tocando em miúdos, é uma grande melancolia. E antes de cada parte de diálogo, onde a filosofia vai estar sendo sua interlocutora, Boécio vai, vamos dizer que, sintetizar o que foi assimilado até ali. Então, aqui, novamente, a beleza, né, a arte aparece como um elemento de coesão e de desenvolvimento, porque abre a vista ou a imaginação para certas intuições. Inclusive, Boécio ele vai fazer uma série de analogias com a natureza, vai fazer essa articulação com os símbolos a partir de certos conceitos que ele já adquiriu ou que ele ainda vai adquirir, e ele vai então desenvolver uma visão sobre isso. Então, a estrutura do livro é essa, é um diálogo que é sempre intercedido, né, ou interpolado por canções. E essas canções elas vão nos dar certos vislumbres simbólicos do que se quer trazer. E nisso ele vai falar sobre uma série de coisas muito, muito profundas, né? Do tipo, eu até anotei algumas aqui porque eu fiz uma peça de teatro sobre esse livro, né? E esse livro para mim foi muito especial por conta disso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai falar sobre o amor, ele vai falar sobre a roda da fortuna, sobre a providência divina, ele vai falar sobre a felicidade, ele vai falar sobre a posse, né, de algumas coisas, né? Então, eu acho que o que resume e sintetiza... você vai falar sobre as virtudes, claro, né? Como não? Eu acho que o que sintetiza esse livro é justamente o que eu vou tentar colocar aqui no título do vídeo, que é que nada que é teu pode ser tirado de ti mesmo. Então, a gente vai terminar esse livro com essa convicção, né? Ou pelo menos eu acho que seria essa mais ou menos a intenção que Boécio quis nos trazer. Então, como é que ele vai começar esse livro, né? Vamos assim falar um pouco desse livro. Eu não li recentemente, então não vou lembrar de todos os detalhes. E também não fiz um resumo, né? Enfim. Mas eu espero poder trazer aqui elementos importantes que sejam úteis para a vida de vocês. Ele vai então primeiro começar a tratar de certas da sua desgraça, né, da sua condição. Ele vai mal dizer, né, que antigamente ele tinha acesso, né, a grandes bibliotecas, a grandes conhecimentos, a grandes palácios, e hoje ele agora é forçado a sofrer, a compor versos tristes, e a filosofia vai chegar nesse momento e vai dar a ele um choque de realidade. E por isso eu acho estranho quando a gente pensa em consolação da filosofia, porque a filosofia aparece como uma espécie de mestra, não chega a ser severa, né? Pelo menos não na forma de tratá-lo, mas ela é severa em suas palavras, de forma a colocar as coisas para ele de maneira muito objetivas, né? E expandindo a visão dele sobre algumas coisas que estava até então adormecido, né? O que a gente pode talvez inferir disso, né, é que talvez o processo de sofrimento do ser humano acaba abandonando em certas
certas prisões, certas travas. No caso dessas prisões, eu estou colocando, são mentais mesmo, né? Então ele não tinha uma condição favorável, né? E isso acabou se refletindo no seu estado de ânimo, né? Até na forma como ele se percebia. Porque não é uma questão de ter o conhecimento ou de já ter sido ter sido, vamos assim, louvado pelos demais, né, no passado, mas sim uma questão de poder, de se reconhecer como algo assim, né, como alguém de valor, como alguém digno. E acaba que algumas certas condições acabam por tirar isso, né, do ser humano, como é que a gente chama? Essa, esse reconhecimento, né, que o outro tem por você. Então, o, o diálogo ele vai começar justamente nesse ponto, onde a filosofia vai colocar para ele que ele ele não é menos filósofo porque ele não tem acesso a certos livros, né? Ele não é menos filósofo porque ele agora está numa condição desfavorável, mas ele pode deixar de ser se ele deixa de se portar enquanto um filósofo. Se ele fica o tempo todo se lamuriando da sua condição, se ele fica o tempo todo fraquejando frente às decisões que ele tem de tomar, se ele fica o tempo todo pensando em bobagens, em coisas que são deploráveis, se ele se reconhece como alguém que sente o prazer no mal, e aqui no mal, isso é uma coisa que é tratado no livro também, o mal é um afastamento de Deus, e não o mal enquanto a gente pensa, né, de forma clichê, né, do vilão tal, mas sim como um afastamento do que é bom, da virtude, daquilo que é potencialmente belo, potencialmente verdadeiro, potencialmente virtuoso, daquilo que é a fonte de todo o bem, que é Deus. Então, o mal como afastamento de Deus. Então, a filosofia vai colocar uma frase que para mim é muito forte, porque ela é muito representativa, né? Porque para aqueles antigos, né, principalmente os gregos, o exílio era uma pena pior do que a morte. E Boécio vai colocar que ele se sentia como que um exilado de sua pátria. Ele coloca nessas palavras, né? Fui exilado de minha pátria, né? E marcado para morrer. E a filosofia vai responder para ele o seguinte: foi tu mesmo que te exilaste de tua pátria, porque tu te colocaste nessa condição, não de preso, mas de homem deplorável, né? De alguém que se abandona às suas paixões, de alguém que se abandona ao desânimo, de alguém que se abandona a sua condição. Então, assim, a grande força desse começo é justamente quando a filosofia coloca para ele que apenas nós mesmos podemos podemos nos colocar em uma condição de filósofos ou não. Porque a filosofia não é um título, não é algo que possa ser tirado de nós, mas é algo que nasce no coração do ser humano e das ações do ser humano. Porque o filósofo ele vai nascer quando, depois de um estudo, né, do que é a condição humana, depois dessa constatação, dessa convicção, dessa intuição, não é nem um processo racional, mas uma evidência, o filósofo vai nascer no momento em que as ações, tomando por base esse modelo, elas começarem a terem o seu curso. E essas ações que têm por base esse modelo ideal, esse modelo do filósofo, são as ações virtuosas. Então,
Nada que é teu pode ser tirado de ti mesmo, porque apenas esse pequeno pedaço que é a sua identidade enquanto ser humano, é realmente tu mesmo. Então, a inteligência humana, enquanto o ponto mais alto, né, daquilo que a gente pode alcançar, a própria essência humana, né, essência e inteligência são duas coisas, né, diferentes, e o que nasce disso, que é justamente as virtudes. Então, a essência gera uma inteligência que pensa sobre ela mesma. Essa é a essência do filósofo, ser inteligência, ser quanto um ser, né? Não corpo, mas alma. E justamente essa inteligência gera uma ação condizente com essa inteligência, e essa ação é virtude. E a virtude tem o potencial de reconstituir o que está partido. Então eles começam com esse ponto, né? Você se coloca em desgraça quando você toma para si aquilo que é ilusório e esquece do que é essencial. Então, os cargos, as condições, as bibliotecas, a família, o trabalho, os títulos, todas essas coisas são circunstanciais. Amanhã elas já podem não estar mais com a gente. Nossa própria vida é circunstancial. Amanhã já não pode estar mais com a gente. Mas aquilo que nós fizemos, a essência que nós lutamos por perseverar ao longo desse tempo, as pessoas que ajudamos ao longo do caminho, isso não pode ser tirado de nós. Isso é quem nós somos. Então, toda a construção da vida do filósofo é aquilo que ele é. E não se ele foi agraciado em vida ou se ele é reconhecido hoje, né? Quantos filósofos foram relegados pela história e que nós não conhecemos, né? Por uma questão própria dos movimentos históricos, né? Talvez a gente nunca os conheça, mas isso não quer dizer que a vida deles foi menos valorosa por conta disso. Não é porque um nome não passa para a história que ele deixa de ter valor. Então, o valor ele é principalmente algo essencial, a ponta lá da dialética que a gente estava falando. Todos possuem valor só por existirem, só por nascerem. Mas esse valor ele precisa ser colocado em movimento. Primeiro, enquanto o entendimento, a contemplação que acontece do ser para com ele mesmo. Depois, como uma atividade da alma que busca o bem. E essa atividade da alma que busca o bem, que para quem já conhece, para quem já ouviu falar, sabe que é o próprio Aristóteles que está falando aí, através de Boécio, né? Então, acho que essa citação específica não tem, né, no livro, mas ele vai então falar da felicidade. Mas antes de falar da felicidade, ele fala um pouco, eu já tenho um vídeo sobre a felicidade aqui no canal, ele vai falar sobre essa condição dessa roda da fortuna, dessa deusa que vai distribuindo aleatoriamente, né, ele coloca, né, os prêmios, e todos aqueles que sobem um dia vão descer, todos aqueles que descem um dia vão subir, né, e aí nascem até uns ditados em relação a isso. E Boécio ele não dá exatamente uma definição para esse momento, né, mas ele vai trazendo tantas imagens que isso marca muito, muito profundamente. E ele diz o seguinte, né? Todos maldizem a sua condição. E parafraseando aqui, porque eu não vou lembrar de tudo, né? Mas ele fala basicamente que aqueles que têm uma condição simples gostariam de ter cargos mais
chamativos, aqueles que têm cargos mais chamativos gostariam de estar vivendo no campo. Aqueles que vivem no campo gostariam de ter mais dinheiro. E aqueles que têm mais dinheiro gostariam de ser nobres. Aqueles que são nobres gostariam de ter filhos se continuasse a sua linhagem. E aqueles que têm filhos gostariam que estes honrassem a sua condição de parentes. Então, ele vai trazendo uma série de coisas. E a gente vai percebendo que é tudo uma questão banal, o que a aparência nos traz. E que a virtude é a única posse realmente verdadeira do filósofo. Né? Eu falei de um bem essencial e um bem circunstancial. Então, em questão de circunstância, muitas vezes a gente pode estar impedido de fazer uma série de virtudes, e por isso que eu estou chamando a virtude de uma realidade circunstancial, né? Mas não porque ela seja uma questão de circunstância, ou que a gente se aproveite disso, mas que eu muitas vezes não tenho condições de aplicar a virtude por questões externas a mim mesmo, né? Então, mas justamente esse é o único bem externo que é realmente do homem. Porque a ação de algo, apesar de ser algo genuíno e próprio, não é exatamente algo que seja nosso, né? Porque pode ser tirado de nós ainda, né? Então, assim, essencialmente é a única coisa que nós temos, que é as nossas ações, o fruto que delas nasce, né? Então, isso vai fazer com que podemos ser felizes à medida que nós apliquemos nossas virtudes. Seja no palácio dos imperadores ou na mais miserável das prisões, né? E isso fica claro, né? Ao longo do livro ele coloca uma série de imagens, uma série de frases que vão trazer essa minha conclusão, né, do livro. Então, aí ele vai subindo para poder trabalhar, subindo assim no nível dialético, né, que eu estava falando, sempre interpolando uma poesia e mais discurso, poesia e mais discurso, e ele vai subindo até para poder explicar a felicidade. E ele dá uma definição muito parecida com a de Aristóteles, né, como esse meio termo, né, entre o excesso e a falta. E ele vai trazer essa medida, né, do erro, né, e do acerto. A gente precisa calibrar bem isso, né? E justamente essa ação virtuosa, né, que busca o bem, vai trazer justamente essa capacidade de encontrar felicidade em qualquer coisa que possamos fazer, desde que essa coisa que nós façamos seja o máximo de virtude que nós podemos entregar. E aí o Boécio ele vai meio que ecoar um pouco de Plotino aqui, né? Porque só pode ser feliz aquele ser que exerce o máximo da sua condição, e por isso somente aquele que é inteligente, que é racional, pode ser realmente feliz, né? Então ele vai trazer um pouco disso, mas depois ele vai subir um pouco mais em relação a tudo isso, né? Vai sair dos prazeres, das dores, né? Passamos por isso. Vamos agora, ele vai falar da imaginação. Passamos por isso. Ele vai falar da razão, né? Ele trouxe a razão. Passamos também por isso. E subimos até o reino da inteligência, onde essa inteligência é justamente o ponto mais alto, onde a consciência humana consegue alcançar, né? O ponto mais alto da dialética. E daqui para cima seria encontrar com o divino, com o mistério, com o inefável. E justamente Plotino vai falar sobre a questão da providência, né, e da aleatoriedade, como trazendo mais ou menos aquela ideia de destino, livre-arbítrio,
né? Onde ele vai falar da providência divina e da aleatoriedade, né, do mundo. E o que ele vai dizer é que tudo está dentro da providência divina. Tudo está guardado por Deus. E ainda que todas as coisas que pareçam, né, serem injustas agora, elas vão em algum momento se mostrarem justas e dentro da providência, dentro da justiça. Porque as coisas não se desenvolvem num plano curto, né? Porque o que é a vida humana comparada ao tempo de Deus? Então, Deus tem a posse da eternidade, né? Ele é a eternidade. Ou seja, ele tem a posse simultânea de todos os momentos, porque o tempo nada mais é do que uma figura da eternidade, uma foto dela. Então, na nossa consciência, ela é temporal, então ela está fragmentada em muitos pedaços. Então a gente não tem como saber, através da nossa visão pessoal, se algo é realmente justo ou não. Se o que acontece na nossa vida e que nós não temos controle é realmente justo ou não. E o que Boécio fala é dizer que tudo isso está sob os olhos de Deus, então em essência não existe nada injusto. E faz com que a gente faça esse paralelo, né? Porque se não existe nada injusto, então o próprio fato dele estar preso ali naquele momento não era nada injusto. E para mim foi uma parte que me tocou muito no livro, né? Acho que esse vídeo está ficando muito emocionante aqui, eu não estou conseguindo manter minha compostura, né? Mas justamente por isso, né? Como dentro de uma prisão tão desgraçada, né? E isolado de todos os seus amigos, familiares e recebendo certas torturas com uma certa frequência, né? Como ainda dentro dessa condição ele consegue olhar para mais além e dizer que está tudo sob a providência divina, está tudo guardado sob a providência divina. Então foi um momento do livro que me tocou muito, porque nós reclamamos muito da vida. Nós fraquejamos muito frente às dificuldades, frente aos erros, frente a tudo aquilo que se aparece, né, para nos provar. E quando a gente vê um homem desse, né, um filósofo desse tamanho, e diz que está tudo bem, é tudo justo, e vivendo isso, né, não simplesmente porque uma figura de retórica, ou porque está nos livros e tudo. Mas ele viveu essa condição. Então você se coloca nesse momento como uma possibilidade. Isso é algo real. Isso é algo que eu posso viver. Isso é algo que eu posso ter para mim. Eu posso ser como Boécio. Então, isso me toca bastante, né? Porque as condições ou aquilo que nos acontece, perceba como dialeticamente a gente pode colocar dessa forma, né? Como ele colocou no livro. Eu começo primeiro falando mal da minha vida, depois eu olho para a vida de todo mundo, eu olho as coisas e acho que tudo é culpa da fortuna e do não sei o que, do acaso e tal. Eu vou observando e vejo que todo mundo fala mal da vida mesmo e tudo assim mesmo, tudo uma merda, né? Vamos assim dizer. Mas eu vou então eu vou sempre terceirizando a culpa, né? Mas eu posso subir um pouco mais nisso, olhar para os bens que são sempre circulantes, né? Porque a fortuna não deixa que nada dure nas nossas mãos por muito tempo, e ver que desses bens a única coisa que eu posso manter sempre é a virtude. Nisso eu consigo alcançar um certo nível de felicidade. Mas se eu não cultivo uma vida interior profunda,
eu vou estar sempre dependendo daquilo que eu posso entregar, né? Eu não tenho como olhar as coisas de uma forma justa e querendo ou não, essa busca por felicidade acaba nos trazendo uma espécie de um sentimento, entre muitas aspas, de débito, né? Ou seja, eu estou aqui fazendo todas as minhas virtudes, eu estou aqui aplicando, né, o cronograma, os 10 mandamentos e tal, tal, tal. Mas no fim do dia, o que eu quero com isso? Eu quero ser feliz, eu quero que nada de mal me aconteça. E aí Boécio fala, tudo bem você querer ser feliz, mas acima disso há a providência divina que observa as coisas todas e vai te prover com aquilo que lhe é melhor para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para você se tornar, mas assim, mais gente. E o livro acaba depois que ele faz toda essa reflexão sobre a providência divina. E eu fico meio sem palavras sobre tudo isso, porque é um livro muito profundo, que nos traz muitas reflexões. Ele vai estar o tempo todo indo e voltando nessa tensão dialética, né? Que vale a pena ler, obviamente, né? Um livro muito especial, e que eu gostaria de trazer para vocês depois em outro momento com mais calma, mais tempo, mais detido em cada pedaço, né? Quem sabe, né? Fazer um material só sobre esse livro, né? Um curso, enfim, um clube do livro, enfim, não sei. Me digam aí o que vocês acham. Mas acho que sobre a filosofia de Boécio seria isso, né? Isso é o que eu poderia compartilhar nesse momento. Tem algumas outras coisas também que eu saberia, mas que ia ficar muito fora, assim, do que a gente sabe, ou do que eu coloquei aqui, né? E o vídeo também vai se estendendo e tudo, eu acho melhor parando por aqui. Vocês vão me dizendo daí se o vídeo em si foi bom para vocês, se ficou claro, alguma coisa que eu posso melhorar, enfim. Não peço desculpa aqui pela emoção, né? Mas o tema ele me toca de uma forma tanto quanto especial. Eu espero que toque vocês também, tá? Vamos levar aqui, né? Agora falando com você que tá me escutando de forma pessoal, vamos levar essa energia, né, que esse livro traz como uma espécie de ato emancipatório ou de autárquico, né, de independência, de força interior do filósofo, e vamos levar isso, né, como uma espécie de lema para esse ano, né? Então acho que uma forma muito boa de abrir esse ano, nesse dia 1º, é justamente com essa obra, esses ensinamentos, essa profundidade. Eu espero que eu tenha feito jus ao livro, né? Apesar de ter pulado bastante coisa, né? Porque não consegui abarcar tudo. Vamos, então, ficando por aqui. Tchau, tchau. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comentário e até a próxima.